Olá, pessoal! Vamos juntas hoje falar sobre fé e ciência. É isso aí! Você sabia que as pessoas que têm fé são mais felizes e vivem mais? E que a fé pode ajudar na cura de doenças? Vários estudos mostram que os benefícios da fé para a saúde têm comprovação científica. Para vocês terem uma ideia, no setor de oncologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, os médicos da medicina integrativa perguntam nas consultas como o paciente professa a fé. E olha que interessante. Se o doente diz que costuma ir na igreja, o médico coloca na receita aumentar a frequência aos cultos. Não é demais, gente? No hospital, a fé é uma aliada no tratamento de doenças graves. O paciente com fé, ele tem mais recursos internos para lidar com a doença. A fé se tornou tão importante nessa área que já tem faculdade de medicina com disciplina voltada para esse assunto, não é isso, Neuza Berger? Isso mesmo, Sandra. E um exemplo é a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, que no curso de medicina já tem uma disciplina optativa chamada Medicina e Espiritualidade. É um fato que já acontece há anos também em universidades dos Estados Unidos. Um outro dado importante, meninas, é que, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre, eles desenvolvem uma pesquisa juntamente com uma universidade americana, a Universidade Duke, que tenta mensurar os benefícios da fé para os pacientes dos hospitais lá. Eles já perceberam que pacientes safenados, que são espiritualizados, eles têm menos inflamações no pós-operatório. É importante falar, gente, que a gente fala de fé, cada um tem a sua. É a crença, é a espiritualidade, né, que muda o comportamento da pessoa. Por exemplo, tem várias outras pesquisas que mostram que pessoas espiritualizadas vivem mais e apresentam menos estresse. Lembra do assunto do programa passado? Isso. E apresentam menos inflamações. Isso é fantástico, gente. É realmente a ciência provando a importância da fé no contexto integral da pessoa. Inclusive, nessas universidades, eles chamam esse currículo de medicina integrativa, que olha, né, o paciente, olha o ser humano como um todo. Né? E é muito legal isso. Se a gente observar, né, o quão importante é esse pilar, a gente, da mesma forma que a gente cuida da saúde, que a gente toma conta da família, que a gente dá atenção ao trabalho, a espiritualidade, ela deveria ser uma prioridade para nós. É impressionante isso, né? Aí os estudos vão dizendo como é forte isso, e as pessoas e às a vezes gente não se conectam, e a gente né? fala, Sandra, falamos agora, existem já algumas universidades, mas essa percepção, ela é antiga. Sim. Olha só, ela não é novidade. Em 1910, um médico canadense chamado William Osling afirmava que a fé despeja uma inesgotável torrente de energia positiva nas pessoas. Gente, mas olha só, isso devia ser óbvio, porque não tem como separar. Nós somos pessoas, tem que ser holístico, né? Já pensou, eu sou uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa lá. Então não tem como desvincular o ser humano da fé. Verdade. Mas isso, a gente falar sobre isso, é uma forma de incentivar as pessoas a priorizarem essa área. Que muita gente, eu não preciso disso, né? Mas, acho que isso é Sandra, é bacana. importante a gente frisar, porque eu acho que muitas pessoas falam, eu não preciso disso, porque quando a gente fala em fé, vê uma questão institucionalizada, muito ligada à religião, que é importante. Mas, assim, tem muitas pessoas que têm fé e que não necessariamente professam uma religião específica, né? Mas são pessoas que acreditam em Deus, que têm condutas, né? Que a gente vê que são condutas cristãs, ou frequentam, não tanto, com tanta frequência, mas enfim, as pessoas quando começam a institucionalizar, elas meio se Esse é o afastam problema. do rótulo. Mas a gente não quer rotular, a gente quer falar E da aí não importância da precisa fé. também ser somente cristã. Exatamente. Bom, nós sabemos que com base na cultura cristã, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, todos nós temos fé em alguma coisa.
Fé é você acreditar em algo que você não vê. No nosso caso, a gente No acredita nosso em Deus, caso, a gente acredita. Quem é cristão ou quem professa a fé em qualquer outra forma, né, de crença, crê em algo. Né? Eu creio num ser superior que enviou um filho, que esse filho morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo Por e nós. cuidando de nós. Ok. Mas e quem não acredita nisso, acredita em outra coisa, também é tão importante quanto. Isso. E é isso que a ciência vem falar, e é onde eu falo que eu acho que não precisava nem tanto da ciência, porque chega a ser meio óbvio. E tem uma coisa interessante, vou falar, Karina, eu sei que você é especialista, mas eu também fiz um cursinho de coach, entendeu? Eu fiz um cursinho de coach e uma coisa muito interessante que eu fui observando no curso é que eles falam como se fosse uma descoberta de agora. E eu falo, gente, eu já estudei isso na igreja, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, né? É uma coisa assim. Mas é o despertar, eu verdade, acho, que sim. é a nossa atenção voltada para aquilo que é como a Jana falou, é óbvio. É óbvio, Jana, porque faz parte da nossa essência, talvez. Mas não tão óbvio quando a gente discute essas coisas. Verdade. Porque, assim, e a gente percebe a nossa fé mais quando o negócio tá meio, né? Exatamente. Quando é o muita solidão, negócio gente, é muita solidão. pega embaixo, né? A gente não acreditar em nada, né? Na hora que aperta, Na né? hora que a coisa aperta. Agora, gente, eu vou falar uma questão aqui, bem pessoal, que tem esse lado também que eu vivi. Quando eu perdi eu achava que eu tinha uma fé. Eu fui criada na igreja e achava que eu tinha fé. Como vocês falaram da solidão e tal. Quando veio a tragédia na minha vida, da perda do meu marido, de acidente, naquele momento eu vi aquela fé que eu achava que tinha ir pelo ralo. A fé foi embora junto com aquela crença, junto com a morte dele. Porque eu acho que também existe essa coisa que você pensa ser fé, mas é uma coisa imatura. A minha fé era assim, eu achava que eu era especial para Deus. Achava que Ele ia me livrar de todas as coisas. E isso para mim era, nossa, cômodo demais, né? Eu via Deus como aquele ser assim, Sandra especial, minha filha especial, tudo que ela me pedir eu vou atender. E de repente ele não me atendeu, ele sacaneou comigo, ele tirou a pessoa que mais amava. E eu falei, que Deus é esse? E tudo desmoronou. Hoje eu falo que eu tenho uma fé firmada na rocha. Porque tem algo que eu quero ler para vocês, que meu celular saiu, mas está aqui. Aqui acho que todo mundo conhece C.S. Lewis, né? Aquele escritor das Crônicas de Nárnia e tal. E ele fala uma coisa que eu até falo nas minhas palestras e está no meu livro, que ele escreveu um livro quando a mulher dele faleceu, falando a anatomia de uma dor. E ele fala que Deus sempre soube que o meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me conhecer o fato foi colocá-lo abaixo. Às vezes também Deus precisa colocar tudo abaixo para poder reconstruir na gente uma fé de fato madura. Que a fé, ter fé, é quando a gente percebe isso. Ter fé não nos garante uma proteção absoluta. Não nos garante ausência de sofrimento. Isso Pelo é importante contrário, a pessoa entender, né? Eu Neuza. acho que Nos ter dá força fé, para seguir, Exatamente. apesar Exatamente. E essa força, eu digo que eu tive uma experiência de fé incrível na minha vida. Quando meu filhotinho mais novo nasceu, eu tive uma gravidez normal, tive um parto tranquilo e, de repente, a médica falou, olha, seu bebê tem infecção generalizada. E eu estava tão louca que eu perguntava para ela assim... ele vai morrer. Aonde? Não, eu falava assim, onde que é a infecção? Porque eu não conseguia... Generalizada como? Eu não consegui Generalizou entender. onde, né? Mas eu tive uma experiência tão fantástica que eu olhava... Naquela UTI, ele ficou 15 dias na UTI. E a médica chegou a falar com a gente assim, olha, se você acredita em alguma coisa, pede, porque ele tem infecção generalizada. E ele era o maior bebê da UTI. Então eu olhava para aquele bebê e falava, não é possível. Ele é o maior adolescente também, né? Até hoje. E assim, foi uma experiência incrível, porque em nenhum momento eu senti desespero.
Você Nenhum exercitou a momento. sua Eu fé, exercitei a aquela minha. fé bíblica do tudo é possível que crê. Tá em onde, Mateus? Não sei, mas não lembro agora, mas tudo é possível Foi que assim, crê. Depois eu vou pesquisar foi e eu falo. Que é sobrenatural. bíblica e é Esqueci coach. também. E é coach. Isso aí. Nenhum momento eu tive, eu Dúvida. achei que eu fosse perder. Nenhum momento. E aí é interessante que Neuza tocou num ponto e Karine falou em outro. Nós não estamos isentos ao sofrimento, Não. porém, se a fé não é algo lúdico, porque as pessoas têm a fé como algo lúdico, uma Isso, uma historinha, fantasia, uma história, uma quero que eu historinha. E a hora que você precisa, você aciona, porque é a Todos os certeza seus de algo recursos, que você não acredita, ou você acredita, mas não vê. Então, isso te dá forças o suficiente, a paz o suficiente para esperar a solução e passar pelo problema. E colher todos esses benefícios que a ciência está provando Exatamente. agora. Gente, o nosso tempo já estourou ali, entendeu? Nós vamos dar uma paradinha. como fala. Já Porque a gente voltamos gosta, né, conversando gente? sobre fé e ciência. Já. Aguenta Já. aí, vamos juntas. Estamos de volta e o nosso assunto hoje aqui é fé e ciência. Vimos no primeiro bloco que a ciência comprova os benefícios da fé para uma vida mais feliz e saudável. E tem o dado de uma pesquisa feita com mais de 126 mil pessoas que revela o seguinte, olha só. Quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana tem 29% mais chance de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam. Está aí, então, gente, o segredo da minha entrevistada de hoje. Uma mulher que tem a vida dedicada a ajudar as pessoas e a pregar o evangelho no mundo. Vamos juntas conferir minha conversa com Edmeia Williams. O que dizer, gente, de Edmeia Williams? É muita coisa, eu precisei até anotar aqui para não esquecer nada. Olha só, ela é missionária brasileira, conferencista internacional, formada em psicologia, pedagogia, filosofia e música. Fala 5 idiomas, fundadora da Casa Marta e Maria, no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Mas, gente, eu acho que tudo isso se resume numa mulher muito inteligente, muito simples, que nos encanta, principalmente por sua fé, pela forma como ela leva o evangelho e principalmente pela solidariedade. Edmeia, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui ao seu lado, né, para bater esse papo com você. E eu queria te perguntar o que te levou a dedicar a vida a ajudar as pessoas, principalmente as crianças, né? Olha, eu quero dar graça e paz para todos vocês que estão me ouvindo. Eu creio que a nossa vida é sempre uma resposta. Porque o movimento nosso com Deus não é assim, nós vamos a Deus, Deus vem a nós. A fé cristã é a única fé que nos ensina de um Deus que vai buscar o pecador, que vai aonde o pecador está, que se move na direção de quem não necessita. Então, uma vez que nós somos tocados por esse amor, que nós somos encontrados por esse Deus, nós então respondemos. E nós respondemos com um elemento que Ele já botou dentro de nós, que é o interesse pelo necessitado, é o estender a mão para quem não pode dar, é atender às necessidades que estão em nossa volta. E o que te levou a olhar para o Morro Santa Marta? Porque a minha igreja lá no Rio fica exatamente pode ser 3, 4 minutos a pé do Morro Santa Marta. Então tá lá perto, eles são os nossos vizinhos. Sabe que no Rio, todo bairro chique tem direito a 1 ou 2 favelas. Então é fácil encontrar uma. E como é trabalhar dentro de uma favela? Trabalhar dentro de uma favela é trabalhar com pessoas. Com pessoas que precisam do evangelho. A única diferença entre uma favela e um palácio é que nos 2 lugares as pessoas estão sofrendo.
Tem seres humanos sofrendo, mas um sofre com abundância de bens materiais e o outro sofre com carência de bens materiais. Mas a dor está lá dentro do mesmo jeito. Você já deve ter colhido muitos frutos desse trabalho, né? Ah, demais. Como é que é esse sentimento? Assim? Olha, é um sentimento de avó que viu seu filho dar certo. É muito bom você encontrar meninos hoje que são pastores, meninos que são missionários, meninos que são fisioterapeutas, que são mecânicos e que estão espalhados no Brasil. Em todo canto eu encontro um. E eu já tenho no Morro Dona Marta funcionários que foram da casa de Maria e Marta e filhos de meninos que foram do Morro Dona Marta. É muito bom. De uma hora para outra eu tenho uma família ali. Eu tenho alegria, a minha força é alegria. Sabe, tem uma frase, que é um versículo de Neemias que ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu te digo, quando você tem um sonho e o seu sonho está em movimento, ele está acontecendo, você entra numa efervescência, num fogo que queima lá dentro. Gente, vê esse reino sendo implantada e eu que fui convidada para fazer parte desse jogo. Meu Deus do céu, não dá para parar. Não dá para ficar de escanteio. Quando a gente não entendeu isso, a gente fica olhando o trem de Jesus passar. Mas quando dele diz, vem para cá, a gente entra no trem dele, não dá para parar. É bom demais. Agora, Edmeia, a gente vê essa mulher, né, cheia dessa vitalidade, dessa alegria. Com certeza você é uma mulher como todas nós, com problemas, com dores, né? A gente leu um pouco da sua história, sabe que você teve perdas. Eu falo isso porque eu estou vivendo uma grande perda na minha família. Perdi meu irmão, minha mãe está sofrendo muito com a morte de um filho. E você que já passou por isso, como enfrentar? Eu acho que essa é a pior dor, né, de um ser humano. Perder um ente querido. Como é que você vê essa questão? Olha, a Bíblia, Deus não nos proíbe de chorar. A Bíblia diz assim: chorai com os que choram e com os que se alegram, cantai louvores. Tem tempo para você chorar, mas nós precisamos viver na luz. Primeiro, lembra quando foi que você descobriu que você estava grávida? Quando você descobriu que estava grávida, com certeza o bebê já estava lá 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses. Se a criança estava no seu ventre e você nem sabia, é porque você não fez. Deus fabricou aquela criança no seu ventre e colocou ali dentro do bercinho que é o seu útero. Cresceu tudo, mas Deus tem cuidado. Então Deus levou para ele aquilo que não era seu. Por isso ele não tem que pedir perdão a você, nem licença. É dele. Agora, você vai sofrer, porque nós sofremos por perdas. Dói. Você vai chorar. É melhor que chore. Mas saiba de uma coisa. Deus também sofre perdas. Porque ele não se alegra na morte daqueles que estão perdidos. E ele mesmo está pronto para lidar com a sua dor. Chore no colo dele. É isso aí, gente. Edmeia, muito obrigada, né? Que você continue sendo essa alegria, essa inspiração para todas nós. Obrigada mesmo. Eu agradeço sempre pelas oportunidades e essa é mais uma oportunidade de eu falar para pessoas que eu não posso ver face a face. Muito obrigada, viu? Querida. Ela é demais, né? Nossa, O que mais me impressiona caraca. nela, entre tantas coisas, Tô emocionada. é a energia dessa mulher, gente. Inspiradora. Ela falou ali, né, Neuza, que a gente teve que cortar pra variar, né? não dá pra Entrevista pôr completa tudo, né? depois lá no meu YouTube. Mas ela fala que ela viaja sozinha, ela prega todos os dias e, gente, ela já é bem mais velha, Sim. né? E ela tem essa... É Deus movendo ela, a fé movendo, né? Coisa linda Coisa isso. linda. Coisa linda. Exatamente. E assim, você vê que é uma mulher, como você falou, muito madura, de uma força que você vê que, humanamente falando, não dá, né? Não dá. Não dá. Não é aquela pessoa que é uma triatleta, que faz academia, que teria uma... Não faz. Não faz. Ela não tem É a esse fé. tempo, é a fé dela.
e prega no mundo inteiro. Ela leva o evangelho, que é a fé dela. É de levar esse amor, essa caridade às pessoas. É isso que ela acredita. A do fé amor sem ao próximo. obras é morta. Ela fala muito sobre isso. E mais, gente, essa mulher participou do processo de pacificação Isso que do eu acho Morro mais Dona incrível. Marta, junto com a polícia. Uma mulher, gente. Depois o povo fica reclamando. Ô, gente, me ajuda aí, incrível. né? O depoimento a fé dela moveu ela a fazer isso. A gente que foi, né, Sandra? A gente que quem pode estar perto de pessoas assim, tão inspiradoras, a gente percebe que é uma coisa que vai além mesmo. Não é só vontade ou não é só estudo, é uma coisa que vai ela além. tem muito, E a por gente sinal, né? define Ela é isso. doutora, ela não é qualquer a gente pessoa. define isso como fé mesmo. Ela não olha para o problema, ela olha para o alto, né? E ela vê a solução. E vai embora com essa fé dela. Gente, vamos dar mais uma paradinha, senão a gente não para de falar aqui. A gente já volta no próximo bloco, continuando aí com o assunto fé e ciência. Vamos juntas. Bora. Estamos de volta falando sobre fé. Fé é acreditar no impossível, mas vai além aí do seu sistema de crenças. Acima de tudo, é o que você revela quando está em apuros. Quando tudo está indo bem é fácil, né, gente? Mas o que é fé para quem passou por uma tragédia ou descobriu aí um câncer? Nessa hora é que a verdadeira fé se revela. E nós vamos conferir o depoimento da Silmara. Olá, eu sou Silmara. Há 3 anos atrás, eu tive um câncer de mama, aos 44 anos de idade. Eu descobri o câncer através do toque, então foi fundamental para eu estar aqui para contar a história, né? Essa questão de se tocar. Foi um momento muito difícil, foi uma notícia muito difícil, mas eu tinha como arma para me manter de pé a minha fé em Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, né? Eu venho de uma família cristã, mas a intimidade real com Deus eu tive só aos 44 anos da minha vida. Porque no momento de quimioterapia, no momento de 6 cirurgias, era eu e Deus, literalmente. As angústias vinham, a tristeza vinha, queria me dominar, e a gente sabe que num processo de doença, quanto mais tranquilo você estiver, mais força o seu organismo tem para lutar. E eu me baseei no que eu aprendi desde tão pequena, a confiar em Deus, a viver um dia de cada vez. Eu nunca me perguntei por que eu estava doente, por que eu tinha um câncer. Eu perguntava, para que, Senhor? Para que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim nesse momento? E Deus a cada momento ia me mostrando o que Ele queria de mim. E a partir daí, eu fui conseguindo caminhar com tranquilidade, tendo Deus como meu refúgio, tendo a fé como a minha espada e o meu escudo, literalmente. Eu consegui passar muito bem pelo câncer, com todas as tribulações que eu tive, mas eu tinha fé, e é ela que me manteve de pé. Perder uma mama é muito difícil, perder o cabelo é muito difícil. Tudo isso é muito difícil, é muito doloroso, ainda mais para uma mulher, e para uma mulher vaidosa. Mas com a graça de Deus, com a minha fé em Deus, eu consegui passar. E eu sei que todo mundo consegue passar, porque a fé move montanhas. A gente sempre ouve muito isso, e literalmente. E mais do que nunca, Deus é sempre bom, o tempo todo. Na enfermidade, na tristeza, na alegria, Ele é sempre bom. Tudo é ensinamento. A gente pode escolher na nossa vida se vitimizar quando a gente tem um problema ou a gente luta. E eu preferi lutar com a armadura daquele cara lá de cima. Fiquem com Deus. Beijo. Ai, que linda, né, gente? Silmara, ó, beijo pra você. Muito obrigada por esse depoimento lindo. Que Deus continue te abençoando muito, tá bom? Você também pode mandar depoimentos pra gente participar do programa, tá? Igual a Silmara. Gente, demais o depoimento Agora você dela. vê o Resume tudo que a gente ela falou. fala, exatamente o que a gente estava discutindo, quando ela fala assim, um organismo em paz, sereno, tranquilo, tem mais condições de lutar contra a doença. Isso é científico, né? A gente trouxe isso. Exatamente. Então, assim, a fé dela, que é uma fé cristã, mas que fosse outra, né? Que fosse enfim,
manteve o organismo dela em paz, no equilíbrio, para ter condições de lutar. Isso eu achei muito legal. Isso. Agora, gente, benefícios da fé nós já falamos até agora. Eu fico pensando, quem está nos ouvindo, que pensa assim, como é que eu faço para ter fé? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu decidi, um momento da minha vida, querer ter fé. Eu tenho um capítulo lá do meu livro que eu falo, fé depende de uma decisão. Porque depois da tragédia que eu vivi, de tudo que eu passei, mesmo depois com o meu milagre na mão, o Henrique no meu colo, a fé não caiu assim, como um outro milagre. Dependeu da minha ação. Eu lembrar da fé dos meus avós e falar, eu quero aquela fé para mim. Eu quero aquela alegria da minha avó. E daí eu pensei, por que ela tem aquela fé? Quais as atitudes que ela tinha? Ela foi em busca, ela vivia uma vida comprometida. E daí eu comecei a buscar esse comprometimento, voltar com as minhas meditações com Deus, né? Meditação, cada um faz a sua, a minha meditação é voltar a buscar o relacionamento com Deus. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma fé madura. E vou te falar, essa decisão, eu vivo isso todos os dias, eu tenho essa decisão na hora que a gente não acorda todo dia bem, todo dia feliz, então eu tenho essa decisão e eu comecei a colocar a minha atenção nas pequenas coisas. Observar as pequenas coisas. Às vezes uma bobagem, uma árvore que tem uma folha caindo, eu tenho colocado atenção nisso, porque eu sei no meu interior que Deus cuida de cada coisa. Então, isso tem me surpreendido, isso tem aumentado minha fé. Olha só, vocês falaram, eu queria pegar o seu gancho e aqui é o da Karine. Olha, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aí. Quer dizer, você ouviu a palavra de Deus na infância e buscou ter essa fé. Então, quer dizer, é ouvir e dar ouvidos. Quer dizer, tomar a decisão de dar credibilidade àquilo que você ouviu. Olha só isso aqui que eu li. Fé é confiar em Deus. E você só aumenta a confiança à medida que você o conhece. Você só confia em quem você conhece. Você só confia em quem você conhece. Exatamente. Se você Então, quer ter fé em Deus, você tem que aumentar esse Precisa relacionamento. Exatamente. E aí a Karine fala do quê? Da natureza, né? Quer dizer, até a natureza expressa o poder de Deus. Porque se ele é criador, ele criou desde toda a humanidade, o universo, até uma folha. Exatamente. Uma borboleta, no meu caso, que tem uma relação enorme com o mar, né? Então, eu vejo muito Deus naquela força, naquele poder do mar. Não importa onde você veja, se relacione de alguma forma com a sua espiritualidade, com o seu sagrado, com esse Deus criador de todas as coisas. Porque é isso que vai fazer você desenvolver a sua fé e fazer com que ela aumente. Porque, olha, sabe por que eu sou amiga de Sandra, Karine e de Neuza? Porque eu me relaciono com elas. Isso aí. E eu só tenho como ter fé em Deus porque eu me relaciono com Ele. Exatamente. É isso aí. Olha só, gente, pra gente terminar aqui, Tiago 7,6. Gente, isso aqui não é um culto não, tá? Mas fazer o quê, né? Na Bíblia tem um monte de coisa legal. No final. Ó, peça, porém, com fé, isso pode ser qualquer coisa, nesse caso está falando de sabedoria, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Fé e dúvida não convivem no mesmo lugar. Então, se você tem dúvida, você não tem fé. A fé entra e a dúvida vai embora. A fé entra e a falta de resultado vai embora. Porque quando você tem fé e acredita naquilo, você vai embora e age, sai do lugar. Não fica como a onda do mar. Vai e vem, porque está na dúvida, você não sai do lugar. Então, você quer sair do lugar, você quer crescer na vida, tenha fé, acredite. Exatamente. Eu acho que é isso, gente. Não tem receita. Não tem. Tem que acreditar. Gente, foi bom demais. Bom demais. A gente Mais uma continuaria vez. Já aqui acabou? mais um tempo, já acabou. Já extrapolamos o tempo. Gente, estourou outra vez? Estourou. Olha, Mas a gente nem tomou café? E a gente bate um papo depois aqui, Ó, final do programa. a gente Muito bate um obrigada papo. pela Isso. audiência. A gente continua aí, vamos fazer live. Vocês encontram a gente aí nas redes sociais, Isso, né? arroba Participem, programa mandem Vamos Juntas. sugestões. eu Estamos quero mandar um juntas. beijo, posso? Mas rápido, minha filha. Já quero mandar um beijo pro pessoal do interior do estado, pessoal do norte. Isso. Que tá mandando pra Linhares, São gente. Mateus. Linhares, São Mateus. Ajuda, Beijão. ajuda. Vamos, Luda Mãe. Vamos.
Vamos, que tá o pessoal mandando feedback pra gente, tá? Aí eu quero mandar um beijo. Gente, tem homem vendo o nosso programa, já saber. Sejam bem-vindos! Então podem vir, tá, gente? E ó, manda mesmo o feedback, a gente quer saber o que vocês estão achando. Interajam conosco. Isso aí, Vamos ó. lá. Beijo, tchau. Até o Vamos juntas. próximo. Vamos juntas com Sandra Freitas.